aí com o estudo. A gente não colocou o cabelo. Bom, em Isaías capítulo 11, versículo 2, diz algo muito importante lá. É algo interessante que eu gostaria que a gente desse uma olhada. Isaías capítulo 11, versículo 2. Só o versículo 2. Hoje nós vamos ver vários textos, então esse aqui tem que ser pequenininho. Isaías capítulo 11, versículo 2. 11, 2. Capítulo 11, versículo 2. O versículo 2 diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Hoje, no mundo que nós vivemos, a gente pode se dizer, a gente pode ver isso. Há conhecimento, há muito conhecimento. Estive vendo uma matéria agora há pouco tempo sobre a Tesla, acho que o nome é certo, é esse, que é a empresa do Elon Musk, um dos mais milionários do mundo, em tecnologia. Ele está criando agora um sistema planetário, ou seja, ele quer criar uma colônia em Marte, para que as pessoas possam visitar o lugar. Uma empresa de criogenias, né, ela está agora trabalhando também, já é outra empresa, de outro milionário, em conseguir fazer com que uma cabeça humana seja transferida para um outro corpo, uma pessoa viva. Às vezes a pessoa tem um defeito grande no corpo, não tem os braços, as pernas, e ele pode trocar a cabeça e colocar no corpo sã, no corpo normal. Então, o que eu quero dizer com isso é que o conhecimento humano ele está chegando a uma proporção tão grande, tão larga, né? E muitas vezes falta alguma coisa. Hoje a informação está tão rápida que é instantânea. Você pega o seu celular aqui, manda uma mensagem aqui, instantaneamente chega lá do outro lado do mundo, em outros países. Informações incrivelmente rápidas. Agora, com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento, por que ainda existe tanta ignorância, por que existe tanta violência e tantos males no mundo? Isso é para se pensar. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz, Jesus Cristo falou isso: por se multiplicar a ciência, a iniquidade, o amor se esfriará. Quase Deus. Ou seja, ao se multiplicar a inteligência, ao se multiplicar o conhecimento, o amor esfriará. Você vê que a maioria das pessoas, dos jovens hoje que estão fazendo faculdade, eles não querem saber de Deus, eles viram ateus por causa do conhecimento. Agora, conhecimento é diferente de sabedoria. É algo totalmente diferente. O conhecimento eu posso adquirir lendo livro, estudando, fazendo curso, eu posso adquirir no dia a dia, mas a sabedoria não. A sabedoria não é para todos. A sabedoria é um dom de Deus. Esteve conversando com o irmão agora há poucos minutos, antes de começarmos, e justamente isso. A sabedoria é quando você vai usar esse conhecimento, mas para você ter essa sabedoria, você precisa ter Deus. Porque a sabedoria é um dom de Deus. É um conhecimento que a gente não adquire, ela vem, né, com o passar do tempo, o conhecimento em Cristo Jesus. Agora, o Espírito Santo, ele quer isso na nossa vida. Ele quer trazer para nós essa sabedoria aqui, porque se nós não tivermos essa sabedoria,
nós vamos perder tudo e até mesmo a sua presença em nossa vida. Então, como nós podemos receber essa sabedoria? Como a gente viu lá em Isaías. Como isso é possível? Como vamos criar esse vínculo com Deus? Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Em Tiago, capítulo 1, gostaria que você abrisse comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Que até agora a gente está vendo o entendimento que o mundo tem, o conhecimento. O homem tem tentado quebrar as barreiras, tem tentado ir além de tudo que já existiu, mas faltou sabedoria. E aqui em Tiago ele vai falar sobre isso. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Verso 5, Tiago 1, versículo 5. Tiago 1, 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a tudo dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que é temente, dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, nós devemos pedir a Deus com fé. Para a gente ter sabedoria, não basta ter só inteligência ou conhecimento. Precisamos pedir a Deus como usar esse conhecimento. Como usar esse conhecimento que Deus nos dá. O homem, durante séculos, ele só vem causando algo para se destruir. Ele usa a tecnologia para fazer armas poderosas para se destruir. Ele usa a tecnologia para muita coisa. Mas ele não usa essa inteligência que ele tem para realmente adorar aquele que realmente deu a ele, Deus. Como a gente viu. A fé, ela é o vínculo que vai nos levar à sabedoria. Se pedirmos com fé e pedirmos insistentemente, não duvidando, Deus nos dará essa sabedoria que tanto buscamos. Ainda em Tiago, no capítulo 3, eu gostaria que você fosse lá, em Tiago, no capítulo 3, no versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Ele completa, ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele faz essa pergunta. Eu demonstre o seu bom procedimento, mediante a obra praticadas com a humanidade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam um coração inveja, amarga, ambição, egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas da terra. Não é espiritual, é demoníaco. Pois onde há inveja, ambição e egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para a pacificação. Então, o maior problema do mundo é saber muito, mas entender pouco. Que adianta saber tudo? Que adianta o homem ir à Lua ou criar uma colônia em Marte, mas se ele não tiver esse entendimento? É necessário discernir as coisas, ter um discernimento e saber a diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. Quando estamos inchados, posso dizer assim, com muito conhecimento, muitas vezes, quando não temos essa sabedoria, nós achamos que sabemos tudo, achamos que todo mundo é pequeno em sua frente.
e que nós somos os caras, que nós temos conhecimento total. E isso aí é falta de sabedoria. Isso só prova que você tem conhecimento. E ter conhecimento é diferente de ter sabedoria. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 16, diz: entretanto, falando de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falando da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou e a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, e a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito descendente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aqui a gente pode ver que essa é a melhor sabedoria que tem. A sabedoria que vem do mundo, ela não é nada, porque ela não entende a verdadeira razão de tudo, a verdadeira razão da vida. Como eu disse, estudar, ter faculdade, ter vários diplomas não significa nada quando você não sabe usar esse conhecimento. Mas se você tiver a sabedoria que vem de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, essa vale muito mais do que tudo, porque você vai ter resposta para tudo. Quando você disse nos apóstolos, qual deles era estudioso? Eu acho que apenas Paulo, talvez Paulo era um, Lucas, que era doutor, né? Mateus, que era cobrador de impostos. Esses tinham conhecimento. Mas e Pedro? Pedro era pescador. E os demais? Daí a gente tira que a sabedoria que eles têm, que eles adquiriram, não veio do homem, não veio pelo conhecimento, mas sim veio por Cristo, pelo Espírito. Porque assim é totalmente diferente do conhecimento. Nós podemos conhecer tudo. Eu vi uma reportagem sobre a própria Tesla, o dono, quer dizer, né? Ele diz que se Deus não se intrometer nas coisas dele, ele não vai atrapalhar a obra de Cristo. Essa foi uma frase de um homem que se diz sábio, de um milionário, que é dono de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que tem avanços tão grandes que inimagináveis. Cadê a sabedoria deste homem? Tanto entendimento, mas ele não entendeu que quem deu esse entendimento a ele, quem deu esse conhecimento foi Deus. Então, ele só tem conhecimento, porque ele não tem sabedoria. Em 1 Reis, eu gostaria que você abrisse comigo. 1 Reis, capítulo 3. Há um relato brilhante da vida de um homem. 1 Reis, capítulo 3. É um relato de um homem que realmente ele superou as expectativas de Deus. Um homem em que Deus ficou surpreso pela sua resposta. E não é eu que estou dizendo que Deus ficou surpreso, não. A palavra de Deus diz. A gente vai ver isso aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. 1 Reis, capítulo 3,
versículo 3, diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, e casou-se com sua filha, com a filha dele, faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, e começando no versículo 1. Certo? Capítulo 3, vamos começar agora. E Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casou-se com a filha dele, e ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro ao redor de Jerusalém. E o povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do Senhor, do nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão lhe foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho. E aqui começa essa trajetória. Veja bem. O Senhor apareceu aqui a Salomão em um sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. E Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com os teus servos, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e fui justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta ao seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, pois isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nem nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Note que no versículo 3, ele amava o Senhor. Ainda no versículo 3, porém, ainda sacrificava. Certo? No versículo 5, Deus falou com ele em sonho. A iniciativa divina começa aqui. Né? E pediu, no versículo 6 e 7, pediu a Deus sabedoria. No versículo 11 e 13, Deus lhe deu mais do que ele pediu. E no versículo 14, condição, se ainda nos caminhos do Senhor. No versículo 15, Salomão parou de sacrificar. Passou a ir ao templo, o lugar certo de honra, na hora certa. Logo em seguida, a sabedoria de Salomão foi provada. Então a gente vê aqui que a sabedoria ela vem de Deus, vem do conhecimento, mas um conhecimento onde você pede a Deus. Salomão podia ter pedido riquezas, uma vida, bem dizer, eterna. E Deus teria dado a ele, porque ele disse que ia dar o que ele quisesse. Mas ele pediu sabedoria. O Elon Musk, ao contrário de Jesus, de Salomão, ele disse que Deus não se intrometesse em suas coisas, que ele não ia parar o serviço de Deus, como se ele tivesse todo esse poder, como se ele tivesse essa capacidade. Ele não entendeu, ele não teve sabedoria e foi infeliz em suas palavras. Salomão foi feliz, porque em meio de tudo que ele poderia ter pedido a Deus, ele pediu sabedoria para cuidar daquele povo. E Deus deu.
a Ele sabedoria, conhecimento além de tudo. Ainda deu tudo aquilo que Ele não pediu. Então, se nós pedirmos a Deus sabedoria, com fé, confiando, sem duvidar, nós vamos ter sabedoria para discernir as coisas. Vamos ter sabedoria para pregar o Evangelho a quem precisa. Porque esse é o nosso trabalho nessa terra. Porque não pertencemos aqui. E o nosso dever como cristão é trazer aqueles que precisam conhecer a Cristo, através da sabedoria de Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Salmo capítulo 1, versículo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, como Jesus, ele estava sempre vencendo os problemas que o arrodeavam, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Lembre que ele era Deus, mas ele deixou de ser Deus e se tornou homem. Então, aqui na terra, como um homem, como um ser falho, ele não tinha falhas, porque ele tinha o Espírito de Deus, porque ele era Deus. Mas ele sentia dor, sentia medo. Mas ele usou essa sabedoria. Segundo o desenho que Jesus nós devemos seguir. Paulo pedia a Deus sabedoria para os terríveis problemas que ele enfrentava naquela terra. Então nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, através da sua palavra, através da oração, pedindo com fervor e sem duvidar. Porque ele já deixou um pouco de sabedoria com nós, os traços de sabedoria. E esses traços de sabedoria que ele deixou com nós devemos utilizá-lo, que é a esperança, a fé para vencermos. Então, nós possamos todos os dias buscar a Deus, não riquezas, não aquilo que a gente almeja, mas a sabedoria. E com a sabedoria ele vai fornecer tudo aquilo que nós necessitamos. E Deus ele possa abençoar a nossa vida cada dia e nos dar sabedoria para continuar, né, até a volta de Cristo.